Nunca pensei que um espelho pudesse me destruir. Não da forma como aconteceu. Eu era apenas uma enfermeira substituta, cobrindo férias em um sanatório velho, afastado da cidade. O tipo de lugar onde o tempo parecia ter parado, e as paredes pareciam guardar os gritos que o vento não levava. Meu nome é Clara Mendes. Tenho 32 anos e, até pouco tempo atrás, levava uma vida perfeitamente normal. Nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais. Sempre achei que tudo tivesse uma explicação científica. Mas isso foi antes de eu trabalhar no Sanatório Santa Letícia. Antes de encontrar aquele espelho, o lugar ficava no alto de uma colina, cercado por mata densa e neblina constante. Diziam que antigamente era um convento, depois uma prisão, e só décadas depois se tornou um hospital psiquiátrico. Desde que cheguei, algo me pareceu errado. Era como se o próprio ar ali dentro estivesse doente. Fui recebida pela diretora, Dona Heloísa, uma senhora de rosto severo e olhos fundos. Ela me entregou as chaves do meu alojamento, um quarto simples no segundo andar, e me orientou sobre os pacientes que eu acompanharia. Evite o quarto 43, ela disse. Eu sorri, achando que era alguma piada local. Por quê? Paciente perigoso? Ela hesitou antes de responder. Não há ninguém lá. Mas ainda assim, não. Entre. Ignorei. Claro que ignorei. Era óbvio que havia algum segredo ali. E sou uma pessoa curiosa por natureza. Na primeira semana, tentei me adaptar. As luzes falhavam com frequência. Os corredores tinham um cheiro de mofo impregnado. Vultos pareciam cruzar a visão periférica de quem passasse por certos andares, mas a gente atribuía isso à exaustão. Foi na segunda semana que notei. Toda noite, ao voltar para meu quarto, havia algo diferente no espelho do armário. Era um espelho antigo, ovalado, com moldura de madeira escura, cheia de entalhes que pareciam olhos fechados. No reflexo, tudo parecia normal, exceto por um detalhe perturbador. A porta atrás de mim sempre parecia ligeiramente aberta no espelho, mesmo quando estava trancada. No terceiro dia, vi algo além. Uma silhueta, alta, fina, sem rosto. Ela estava atrás de mim no reflexo. Mas ao me virar, não havia nada. Passei a cobrir o espelho à noite. Mas isso só pareceu piorar as coisas. Comecei a sonhar com ele. Sonhava com um corredor sem fim, cheio de portas fechadas, e no final, um espelho manchado de sangue. Na quarta noite, fui chamada para acompanhar um surto. Paciente do quarto 43, eu gelei. Mas esse quarto estava vazio. Não mais, disse o auxiliar. Chegou alguém esta tarde. Veio transferido sem prontuário. Aquilo não fazia sentido. Ninguém entrava ali. Fui até o quarto. A maçaneta estava fria como gelo. Lá dentro, uma figura sentada de costas para mim. Quando falei com ela, respondeu com uma voz que parecia vir de todos os cantos do cômodo ao mesmo tempo. Você me vê agora, Clara? Meu sangue congelou. Eu nunca tinha dito meu nome. Saí do quarto em desespero. Pedi transferência. A diretora apenas disse: ele escolheu você. Agora é tarde. Nas noites seguintes, o espelho começou a embaçar sozinho, mesmo sem umidade no ar. Mensagens surgiam, escritas com dedos invisíveis. Não vire de costas, não apague a luz. Não confie em seu reflexo, eu achava. Que estava enlouquecendo, mas não. Era o espelho, era ele. Depois da noite em que vi a figura sentada no quarto 43, o sanatório pareceu mergulhar em um silêncio mais profundo. Os pacientes falavam menos. Alguns encaravam os espelhos por horas a fio, murmurando palavras desconexas. Outros pediam, aos prantos, que os tirássemos dali. Dizia-se que um deles havia tentado arrancar os próprios olhos, segundo um auxiliar. Ele dizia que o reflexo estava copiando os movimentos errados, que piscava antes dele. Comecei a perceber que o espelho do meu quarto não era o único. Todos os espelhos do andar, no banheiro, nas enfermarias, até nas bandejas de aço polido, pareciam vivos,
Ou melhor, conscientes. Uma noite deixei minha câmera do celular gravando voltada para o espelho enquanto dormia. Pela manhã, tremendo, assisti ao vídeo. Às 2h46 da madrugada, minha imagem se sentou na cama. Mas eu não me mexera. A eu do reflexo me olhava dormir. E sorria. Desesperei. Levei o vídeo à diretora. Ela o assistiu em silêncio. Depois me encarou com um semblante derrotado. Você não devia ter aceitado o quarto do segundo andar. Do que está falando? Foi a senhora quem... Não era para ter mais ninguém lá. E depois de uma pausa. Você precisa entender, há algo neste prédio que não pertence ao nosso mundo. Foi aí que me contou. O sanatório fora construído sobre as ruínas de um convento do século XIX. Um incêndio o consumira quase inteiro. Os relatos da época diziam que uma freira chamada Irmã Maria das Almas enlouquecera após meses em reclusão. Dizem que ela falava com o próprio reflexo, que passava horas em frente ao espelho do antigo confessionário. Diziam também que, quando foi encontrada morta, o vidro do espelho estava estilhaçado por dentro, mas intacto por fora. Ela se matou olhando para o próprio reflexo, disse Dona Heloísa. E o espelho? Ficou aqui? A diretora apenas assentiu. Passou por reformas, mudou de lugar, mas ele sempre encontra uma forma de voltar ao que quer. E agora, aparentemente ele me queria. Nos dias seguintes, vozes começaram a sair do espelho. Sussurros, às vezes risos, às vezes meu próprio nome arrastado lentamente. Clara. Comecei a ver vultos me acompanhando pelos corredores. Meus olhos me enganavam. Ou, será que não eram meus? Uma noite, acordei com frio. O espelho estava descoberto. Eu sempre o cobria com um lençol. Mas naquele momento estava nu, brilhando à luz da lua. E ali, refletido, eu me vi em pé, ao lado da cama. Mas ainda estava deitada. Antes que pudesse gritar, o reflexo sussurrou algo que eu entendi nitidamente. Você dorme. Eu vigio. Logo, eu vivo. Saltei da cama, cobri o espelho com violência. Tranquei a porta. Mas não adiantava. As batidas começaram. Do lado de dentro do vidro, depois da noite em que vi meu reflexo se mover sozinho, minha mente começou a ruir em pequenas rachaduras. Eu tentava manter a lucidez. Repetia para mim mesma que era o sono, a tensão, a medicação, qualquer explicação mundana. Mas algo, dentro de mim já sabia. Eu não estava mais sozinha dentro do meu corpo. Nos dias seguintes percebi que os outros pacientes começaram a me evitar. Até Dona Heloísa, que antes me parecia tão compassiva, passou a me olhar com um receio mau, disfarçado. Uma enfermeira chamada Nara se aproximou de mim numa manhã, enquanto tomava meu remédio. Abaixou a voz e disse: Você precisa sair do segundo andar. Aquilo ali. Pega as pessoas. Elas viram outra coisa. Outra coisa como? Como espelho vazio. O reflexo continua, mas a pessoa some. Arrepiei da cabeça aos pés. Ela me passou a chave de um quarto no térreo antigo, com janelas emperradas e paredes úmidas. É o que eu tenho. Só não olhe nos espelhos, qualquer um. Naquela noite arrumei minhas coisas e desci. O alívio foi instantâneo. A atmosfera do térreo era menos opressiva. O quarto cheirava a mofo, mas pelo menos o espelho fora removido da parede. Por precaução, cobri qualquer superfície reflexiva, até o visor do meu celular. Nos dias que se seguiram, sonhei menos, dormi um pouco melhor. Mas um dia, quando acordei, vi no canto do quarto um copo de inox, reflexivo. Alguém o havia colocado ali. Dentro dele não vi apenas o teto. Vi a mim mesma dormindo. E alguém ao meu lado. Alguém que usava o meu rosto. Corri até a porta, mas ela não abria. Ouvi passos, primeiro lentos, depois arrastados. Quando me virei, vi a mim mesma parada ali dentro do quarto. Ela não era eu. Seu sorriso era mais largo. Os olhos opacos. O rosto tinha um leve atraso nos movimentos,
como se precisasse de tempo para copiar o que via. Ela me observava como se estivesse esperando. Não adianta fugir, disse a cópia. Já ando fora do espelho há dias. Ela se aproximou. Você me trouxe para cá, Clara. Quando me gravou, quando me viu, eu tremia, recuando, até encostar na parede. Você é só um reflexo, um delírio. Ela ergueu a mão. E eu senti o toque gelado antes mesmo de ela encostar em mim. Eu sou o que sobra quando você se olha por tempo demais. Sou o que vê quando ninguém mais está olhando. Tentei gritar, mas minha voz saiu muda. Ela colocou a mão sobre meu rosto. E então, tudo escureceu. Quando voltei a mim, estava deitada em uma maca na ala de contenção. As paredes acolchoadas abafavam o som. Luzes brancas, frias, piscavam acima de mim. O mais estranho era que me sentia diferente, como se tivesse acordado em outro corpo. Olhei minhas mãos e por um segundo não as reconheci. Não estavam machucadas como quando lutei contra ela. Nem havia marcas. Pelo contrário, pareciam limpas demais, como se recém-criadas. Nara apareceu do lado de fora da porta de vidro. Clara, está me ouvindo? Fique calma. Você teve um surto. Disse que alguém te perseguia, que havia outro você no quarto. Te encontramos inconsciente. Estava gritando diante de um copo de água. Um copo de água. O reflexo. Tentei levantar. A porta não abria. Por favor, me tire daqui. Não era um surto, eu juro. Era ela. Era eu, mas não era eu. Ela estava ali. Nara hesitou. Quem te disse que meu nome era Nara? Aquilo me gelou por dentro. Você me contou, no segundo andar. Ela não respondeu de imediato. Apenas se afastou lentamente. E então outro enfermeiro veio. Alguém que eu nunca tinha visto. E me disse que ninguém chamado Nara trabalhava ali desde 1993. Disseram que Nara havia sumido após ser vista falando sozinha diante de um espelho antigo no refeitório, do segundo andar. Diziam que ela passava horas lá sentada, sorrindo para o reflexo, e depois sumiu. Como se nunca tivesse existido, comecei a perceber algo mais profundo. A entidade no espelho não copia você de uma vez. Ela rouba pedaços, pouco a pouco. Começa pela voz, depois o olhar, os gestos. Até que, quando você olha no espelho, já não sabe quem é quem. As pessoas ali não me viam mais como antes. Os funcionários passaram a me chamar de outro nome. Patrícia. Diziam que eu sempre estivera ali. Um dos psiquiatras me mostrou uma ficha, com minha foto, mas com outro nome. Você é Patrícia Neves, internada há 4 anos. Não, meu nome é Clara. Eu entrei aqui para tratamento há 2 semanas. Não temos registro de nenhuma Clara nos últimos 12 meses. A ficha, a assinatura. Tudo dizia que eu era Patrícia, mas eu me lembrava de cada passo como Clara. Comecei a me perguntar, e se ela tivesse vencido? E eu fosse só o que restou, uma memória presa no fundo de um espelho? Fiquei trancada na ala de isolamento por dias, ou semanas. O tempo no sanatório Santa Letícia passava de maneira anormal, como se cada minuto arrastasse o corpo por dentro. E no silêncio das noites, eu ouvia ela. Ela falava comigo, com a minha própria voz, mas de dentro do espelho. Você quer sair, Clara? Então me deixe entrar. Me deixe ficar no seu lugar. Eu gritava, me recusava, chorava. Mas a voz ficava mais suave, mais persuasiva. E quando me vi no espelho de metal fosco da pia, meu reflexo sorriu antes de mim. Na manhã seguinte, os enfermeiros disseram que eu parecia melhor. Você finalmente dormiu bem, Patrícia. Está mais calma. Mas eu não lembrava de ter dormido. Aliás, não lembrava nem de ter fechado os olhos. Só sabia que no espelho, ela sorria com leveza, como quem já venceu. Certa noite fingi dormir até os passos cessarem, e depois levantei. Sabia que havia um espelho no refeitório antigo. Um espelho enorme, coberto por um pano preto.
Aquilo me chamava como uma bússola magnética apontando o norte do pesadelo. Fui, descalça, sozinha, o chão gelado. No fim do corredor, a porta entreaberta do refeitório revelava a penumbra. E lá estava ele, o espelho, coberto. A cada passo algo dentro de mim gritava para parar, mas a parte mais profunda, mais enraizada, queria saber. Precisava ver. Puxei o pano preto. E lá estava ela, idêntica, exceto pelos olhos, escuros, vazios, como poços sem fundo. Ela me olhou imóvel. Mas então, piscou. Ela piscou antes de mim. Agora você entende, não é? Disse a voz, sem mover os lábios. Senti uma vertigem. O chão pareceu se inverter. E então ela deu um passo à frente, de dentro do espelho, como se o vidro fosse cortina de água. E eu, sem conseguir me mexer, vi quando ela passou por mim. Eu tentei gritar. Tentei puxá-la de volta. Mas meus braços não responderam. Ela entrou no meu corpo, e eu fui jogada para trás, para dentro do vidro. Agora sou eu quem observa. Ela vive do lado de fora. Com meu rosto, meu nome, meus gestos. Os médicos dizem que ela teve alta, que Patrícia está curada. Mas eu continuo aqui, no outro lado do espelho, assistindo. Ela não me olha mais. Só vem diante do espelho para se pentear. E sorri, como se me ouvisse, mas nunca me responde. E quando a luz apaga, é ela quem pisca por último. Eles dizem que Patrícia Duarte retomou a vida, que foi vista caminhando pelas ruas de São Lourenço com roupas leves, um lenço no cabelo e um sorriso calmo nos lábios. Tranquila, renovada. Um milagre da psiquiatria moderna, escreveram em um artigo. Mas só eu sei que não é ela. Ela saiu do sanatório Santa Letícia, sim, mas deixou Patrícia real. Eu, presa no outro lado do espelho. Aqui neste reflexo onde tudo é invertido, o tempo não passa da mesma forma. Não existe toque, nem cheiro, nem vento. Só a imagem dela vivendo a minha vida dia após dia, sem nunca olhar para trás. Às vezes, outras pessoas se aproximam do espelho. Visitantes, enfermeiros, curiosos. E eu me pergunto, será que mais? Alguém também está preso aqui? Por trás de seus próprios reflexos? Será que o espelho é um cárcere que engole silenciosamente os que encaram por tempo demais? Eu ouço vozes, reflexos sussurrando entre si, de dentro de outros espelhos. Dizem que ela, a entidade, tem feito isso há décadas, séculos talvez, pulando de rosto em rosto como quem troca de roupa. Agora, do lado de cá, sou só uma imagem, sem sombra, sem toque. Mas mesmo aqui, algo permanece. O olhar. Meu olhar ainda é meu. E quando ela estiver distraída, quando se aproximar demais, do espelho com aquele sorriso de vitória, eu vou sorrir de volta e piscar antes dela. Gostou desse relato? Ajude o canal. Deixe um like ou nos conte sua história. Meu nome é Ana, e desde que me mudei para este apartamento antigo no centro histórico de Paranaguá, no litoral do Paraná, minha sanidade tem sido constantemente testada por um terror silencioso e persistente. O apartamento, localizado em um prédio colonial com vista para a Baía de Paranaguá, possuía um charme inegável, com suas janelas altas e pisos de madeira centenários. No entanto, um detalhe em particular sempre me causou um desconforto visceral. Um armário embutido no canto mais escuro do meu quarto. O armário era grande, com portas duplas de madeira maciça que rangiam a cada tentativa de abri-las. O interior exalava um cheiro antigo e empoeirado, e a escuridão que ali residia parecia mais densa do que a do próprio quarto. Desde o primeiro dia, senti uma aversão inexplicável por ele, mantendo suas portas sempre fechadas, como se temesse o que pudesse estar escondido em seu interior.
As primeiras semanas foram relativamente tranquilas, embaladas pelo som distante das ondas quebrando na orla e pelo canto das gaivotas ao amanhecer. No entanto, com o tempo, comecei a notar pequenos incidentes perturbadores, um frio repentino emanando da direção do armário, mesmo em dias quentes. A sensação fugaz de vultos se movendo no canto do meu olho quando olhava para aquela parte do quarto. Mas o mais inquietante de tudo eram os sons tênues que pareciam vir de dentro do armário. No início, eram apenas ruídos indistintos, como o farfalhar de tecido ou o arrastar suave de algo leve. Atribuía ao vento que assobiava pelas frestas das janelas antigas ou à movimentação natural da estrutura do prédio. Mas uma noite, enquanto tentava adormecer no silêncio do meu quarto, ouvi algo mais claro, um som inconfundível. Passos, lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando dentro do espaço confinado do armário. O medo me invadiu como uma onda gelada. Saltei da cama, acendi a luz freneticamente e encarei o armário. As portas permaneciam fechadas, imóveis. O silêncio retornou, pesado e opressor. Tentei racionalizar, dizendo a mim mesma que havia sido um sonho, uma alucinação induzida pelo cansaço, mas a nitidez daqueles passos ecoava em minha mente. As noites seguintes se tornaram um tormento. A cada ruído da casa velha, meu coração acelerava, meus ouvidos atentos ao som que vinha de trás da porta do armário. Os passos se tornaram mais frequentes, às vezes acompanhados por um leve sussurro, como se alguém estivesse falando muito, baixo dentro daquele espaço escuro. A curiosidade mórbida começou a me corroer. O que ou quem estaria preso ali? Seria algo natural, como um rato grande ou algum outro animal? Ou haveria algo mais sinistro escondido naquele armário esquecido? Uma tarde, munida de coragem e de uma lanterna, decidi finalmente abrir o armário. O ranger das portas de madeira ecoou pelo quarto silencioso. O cheiro de mofo e poeira me atingiu como uma lufada de ar frio. A luz da lanterna revelou um interior surpreendentemente vazio. Apenas algumas prateleiras empoeiradas e um velho sobretudo, pendurado solitário em um cabide enferrujado. Nada que pudesse explicar os sons de passos. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Se não havia nada físico dentro do armário, o que estava produzindo aqueles sons aterrorizantes? As semanas seguintes foram marcadas por um aumento na intensidade dos fenômenos. Os passos se tornaram mais audíveis, mais próximos. Às vezes pareciam estar bem atrás da porta, como se a presença invisível estivesse tentando sair. O sussurro se tornou mais claro, quase formando palavras indistintas que me causavam uma angústia inexplicável. Comecei a ter pesadelos vívidos com uma figura sombria rastejando para fora do armário, seus passos arrastados ecoando pelo meu quarto. Acordava aterrorizada, a sensação de uma presença maligna pairando sobre mim. Decidida a encontrar uma explicação, comecei a pesquisar a história do prédio. Descobri que no século XIX, o apartamento onde eu morava havia sido o quarto de um marinheiro que desapareceu misteriosamente no mar. Havia rumores de que seu espírito inquieto e perdido ainda vagava pelo prédio, buscando um caminho para casa. A descrição dos passos arrastados e do sussurro melancólico se encaixava na imagem de um marinheiro solitário, vagando sem rumo. Seria o espírito daquele homem preso dentro do armário tentando se comunicar através de sons? Uma noite, tomada por um misto de medo e compaixão, decidi falar com a presença dentro do armário. Sentei-me no chão, de frente para as portas fechadas, e falei em voz baixa, expressando minha tristeza por sua possível solidão e oferecendo ajuda, caso houvesse algo que eu pudesse fazer. No início, houve apenas silêncio. Mas depois de alguns minutos ouvi um sussurro claro e nítido vindo de trás da porta. Sozinho. Perdido. Arrepiei. Era a primeira vez que a voz se manifestava de forma tão inteligível. Senti uma onda de empatia pela alma presa naquele espaço confinado. Nas noites seguintes,
Continuei a conversar com a presença no armário. Lentamente, consegui entender alguns fragmentos de suas mensagens. Ele falava sobre o mar, sobre a saudade de casa, sobre um naufrágio repentino que o havia separado de seus companheiros. Seu nome era Elias. Com o tempo, Elias parecia se acalmar com minhas conversas. Os passos arrastados se tornaram menos frequentes, o sussurro menos carregado de angústia. Era como se ele encontrasse algum conforto em ter alguém para ouvi-lo, para reconhecer sua presença. Uma noite, Elias me contou sobre um objeto pessoal que ele guardava no armário antes de sua última viagem. Algo que era muito importante para ele e que o ligava à sua vida antes do mar. Pedi que me mostrasse. Hesitante, abri as portas do armário. A escuridão parecia menos densa naquela noite. No canto, embaixo de algumas prateleiras empoeiradas, encontrei uma pequena caixa de madeira escura. Com cuidado, abri a caixa. Dentro, havia uma velha bússola de latão, enferrujada pelo tempo, e uma fotografia desbotada de um jovem marinheiro sorrindo ao lado de uma mulher. Presumi que fosse Elias e sua amada. Peguei os objetos com delicadeza e mostrei-os à porta do armário, falando sobre a beleza da fotografia e a importância da bússola para um marinheiro. Senti uma mudança na atmosfera do quarto, uma leveza que não estava presente antes. Na noite seguinte não ouvi nenhum passo vindo do armário, nenhum sussurro. A casa estava em um silêncio profundo e tranquilo. Pensei que talvez Elias tivesse finalmente encontrado a paz. Na manhã seguinte encontrei a pequena caixa de madeira em cima da minha mesa de cabeceira, ao lado da fotografia e da bússola. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Elias havia se manifestado de outra forma. Decidi levar a fotografia e a bússola até a orla, até a baía de Paranaguá que Elias tanto amava. Joguei as flores ao mar, em homenagem à sua memória, segurando seus objetos pessoais com carinho. Ao retornar ao apartamento, o armário estava aberto. A escuridão interior parecia menos densa, quase acolhedora. E pela primeira vez, não senti medo ao olhar para ele. As noites que se seguiram foram silenciosas. Os passos atrás da porta do armário nunca mais foram ouvidos. Acredito que Elias finalmente encontrou seu caminho para casa, libertado de sua prisão espectral, ao ter sua história ouvida e seus pertences lembrados. O armário permanece no meu quarto, um lembrete silencioso de um encontro aterrorizante que se transformou em um ato de compaixão. E sempre que olho para suas portas de madeira escura, sinto uma estranha sensação de paz, sabendo que, às vezes, o que assombra um lugar não é maldade, mas apenas a busca por ser ouvido e lembrado. Nos ajude a trazer mais histórias. Deixe um like, um comentário e se inscreva em nosso canal. Meu nome é Elias, e desde a infância, em nossa velha casa na Rua das Flores, em Curitiba, sempre fui fascinado por sons. Não a música vibrante que ecoava do conservatório próximo, nem o barulho familiar dos ônibus articulados na Avenida Paraná, mas os sons efêmeros quase imperceptíveis que carregam consigo a essência de um momento. Um suspiro, por exemplo, aquele sopro silencioso que pode expressar alívio, após uma prova difícil no Colégio Estadual do Paraná, a tristeza melancólica ao observar a chuva cair no Jardim Botânico, o cansaço profundo depois de um longo dia trabalhando no sebo, do centro, até mesmo o medo paralisante ao atravessar a pé a passarela do trabalhador à noite. Mal sabia eu que essa minha peculiaridade me levaria a um encontro aterrorizante com algo diferente. Tudo começou no mercado de pulgas da praça, 19 de dezembro. Em meio a quinquilharias e tesouros esquecidos, encontrei aquele antigo gravador de bobina. Era um modelo Telefunken dos anos 60, com botões desgastados que rangiam levemente ao toque
e um cheiro característico de mofo e tempo, como se tivesse absorvido as histórias de inúmeras vidas. Senti uma atração inexplicável por ele, uma curiosidade que transcendia sua antiguidade, e o barganhei com a senhora Maria, a vendedora, por uma quantia irrisória. Levei-o para casa, ansioso para explorar seus mistérios sonoros. As primeiras gravações foram banais, o som da chuva insistente que caía sobre o telhado da nossa casa, o canto matinal dos bem-te-vis no pinheiro do quintal, o ronronar preguiçoso do meu gato, Schrödinger, enquanto ele dormia no meu colo durante a leitura de Machado de Assis. Mas então comecei a captar algo mais. Em meio ao ruído ambiente, surgiam sussurros tênues, quase inaudíveis, como se alguém estivesse falando muito baixo, diretamente nas frágeis membranas do microfone. Eram murmúrios arrastados, carregados de uma tristeza profunda, de um cansaço extremo que parecia emanar das próprias ondas sonoras. Uma noite, enquanto revisava uma gravação feita no Parque Barigui, perto do lago onde casais apaixonados trocavam juras e famílias faziam piqueniques, ouvi algo mais distinto em meio aos sussurros, um som breve, quase um sopro, seguido por um silêncio pesado que parecia abafar todos os outros ruídos da natureza. Era um suspiro carregado de uma angústia lancinante, como se a própria alma estivesse expelindo sua dor, e aquele som me causou um arrepio frio que percorreu toda a minha espinha. A partir daquela noite, comecei a me concentrar obsessivamente nesses suspiros. Passei a gravar em locais onde as pessoas estavam sob forte emoção, buscando capturar esses fragmentos sonoros de seus sentimentos mais intensos. Os corredores silenciosos do hospital evangélico, onde a vida e a morte dançavam um tango sombrio. Os túmulos sombrios do cemitério municipal, onde o silêncio era quebrado apenas pelo lamento do vento entre as lápides. Até mesmo a atmosfera tensa e carregada da primeira delegacia de polícia, onde a dor e o desespero eram quase palpáveis. E, invariavelmente, em meio aos ruídos do ambiente, captava-os. Suspiros de dor lancinante, de medo paralisante, de desespero avassalador. Desenvolvi uma estranha e perturbadora obsessão por esses sons efêmeros. Sentia que eles carregavam consigo fragmentos de alma, a essência fugaz de momentos de intensa emoção, como se o último alento de alguém em sofrimento ficasse preso para sempre naquelas ondas sonoras. Comecei a catalogá-los meticulosamente em cadernos empoeirados, transcrevendo as nuances de cada suspiro, tentando analisar sua duração, sua intensidade, o que eles poderiam revelar sobre o estado emocional de quem os emitira. Era uma busca sombria, uma exploração do lado mais sombrio da experiência humana, através de seus resíduos sonoros. Uma noite, enquanto gravava no antigo Teatro Guaíra, conhecido por suas histórias de aparições de artistas melancólicos e técnicos de palco solitários, captei algo fundamentalmente diferente. Não era um suspiro de tristeza profunda ou de medo paralisante. Era um suspiro faminto, um som breve, quase um sopro ávido, seguido por um clique sutil, como se algo estivesse saboreando o próprio ar, inalando com uma satisfação sinistra algo invisível. O medo me invadiu como uma onda gelada. Aquilo não parecia natural. Não parecia humano. Era como se algo estivesse ativamente coletando esses suspiros, absorvendo a própria essência da emoção humana. Comecei a ter sonhos perturbadores que se passavam em locais que eu havia gravado. Via figuras sombrias espreitando nos cantos escuros do Teatro Guaíra, pairando sobre os leitos vazios do hospital evangélico, movendo-se silenciosamente entre os túmulos do cemitério municipal, inalando o ar com uma avidez aterradora, seus rostos indistintos contorcidos em uma expressão de satisfação sinistra. Acordava invariavelmente com a garganta seca, sentindo uma estranha sensação de vazio, como se algo sutil e essencial tivesse sido sugado de mim durante a noite. A paranoia tomou conta da minha vida cotidiana em Curitiba.
Comecei a sentir que estava sendo observado por sombras nos reflexos das vitrines da Rua 15, que havia sussurros inaudíveis seguindo-me pelos corredores do Shopping Muller, que havia uma presença fria espreitando nos cantos escuros do meu apartamento na Rua das Flores, esperando o momento certo para coletar meus próprios suspiros. Evitava instintivamente lugares de sofrimento, com medo de atrair aquela presença sombria que parecia se alimentar da angústia alheia. Mas os suspiros pareciam me seguir, sussurrando em meus ouvidos no silêncio da noite curitibana. Às vezes, sentia um sopro frio e úmido perto do meu rosto, enquanto caminhava pela Avenida 7 de Setembro, como se algo invisível estivesse se aproximando para inalar minha própria respiração. Uma noite, enquanto ouvia minhas gravações antigas, isolado no meu apartamento, percebi um padrão sinistro emergindo da cacofonia de suspiros. Os suspiros famintos estavam se tornando mais frequentes, mais próximos temporalmente nas gravações. E em algumas gravações recentes, feitas em momentos de meu próprio medo, ouvi claramente minha própria respiração ofegante seguida por aquele clique sutil e perturbador. O terror me invadiu como uma facada gelada. Aquela coisa estava me seguindo. Estava coletando ativamente meus próprios suspiros de medo, de ansiedade, de crescente desespero. Decidi que precisava me livrar do gravador, da fonte da minha obsessão e do meu crescente terror. Levei o Telefunken enferrujado para o meio da densa mata atlântica que circunda Curitiba, perto do Parque Estadual da Serra da Baitaca, e o enterrei fundo na terra úmida, cobrindo-o com folhas secas e galhos quebrados, esperando que aquilo finalmente terminasse. Mas na noite seguinte, de volta ao meu apartamento na Rua das Flores, acordei com uma sensação de vazio inexplicável, uma estranha letargia que me impedia de levantar. Senti como se algo sutil e essencial tivesse sido irremediavelmente tirado de mim durante o sono. E então, ouvi um som fraco, vindo do meu próprio quarto. Um chiado baixo e constante, como de ar escapando lentamente de um recipiente selado. Procurei a origem do som com um medo crescente e encontrei. Em cima da minha velha mesa de cabeceira de jacarandá, havia um pequeno frasco de vidro antigo que eu nunca tinha visto antes. Era feito de um vidro escuro e irregular, selado com uma rolha de cortiça enegrecida, e dentro parecia haver névoa escura, densa e pulsante. O chiado sutil vinha inegavelmente do frasco. Olhei mais de perto, tremendo de terror, e percebi algo ainda mais perturbador. A névoa escura dentro do frasco se movia lentamente, como se estivesse viva, ondulando e se contorcendo em padrões sinistros. E em meio à névoa escura, consegui distinguir formas tênues como pequenos sopros condensados, suspiros aprisionados. O terror me paralisou completamente. Aquela coisa não precisava mais do gravador. Ela estava coletando os suspiros diretamente da fonte, roubando a própria essência da minha respiração. E agora ela tinha um frasco cheio dos meus próprios medos, das minhas próprias angústias noturnas. Na noite seguinte, o chiado do frasco se tornou mais alto, mais insistente. A névoa escura dentro dele pulsava lentamente, expandindo-se e contraindo-se em um ritmo nauseante. E eu comecei a sentir algo ainda mais estranho, uma leveza crescente que beirava a apatia, uma sensação de vazio interior que se aprofundava a cada respiração, como se algo vital estivesse sendo continuamente drenado de mim. Meus sonhos se tornaram ainda mais sombrios e vívidos. Via a figura indistinta, o colecionador invisível, se aproximando no escuro do meu quarto, seu rosto faminto e espectral se contorcendo em uma expressão de satisfação sinistra, enquanto inalava o ar ao meu redor. Sentia meus próprios suspiros, sendo puxados para longe de mim, aprisionados para sempre naquela escuridão contida no frasco de vidro. Sei que estou definhando lentamente em meu apartamento na Rua das Flores. A cada noite que passa, mais dos meus suspiros são coletados, mais da minha própria essência vital é aprisionada naquele vidro escuro.
Sinto-me cada vez mais vazio, mais fraco, como uma marionete cujas cordas estão sendo cortadas uma a uma. O colecionador de suspiros está cada vez mais perto. Sinto sua presença fria e invisível espreitando nos cantos do meu quarto, sua ânsia silenciosa crescendo a cada instante. Ele está esperando pacientemente o momento certo para coletar meu último suspiro, para me deixar completamente vazio, uma casca oca sem alma. E o pior de tudo, a verdade mais aterrorizante que descobri em minhas gravações noturnas em Curitiba é que eu sei que ele não vai parar comigo. Ele está por aí, na escuridão que engole a cidade a cada noite, ouvindo atentamente, esperando pacientemente, coletando os suspiros de medo e angústia de todos aqueles que sofrem em silêncio. E um dia talvez ele colete o seu também.